E aí pessoal, sou Bruno Pascoal, estamos em mais um canal do gráfico. O vídeo de hoje é uma review do TUF F15, o modelo i7-13620H com uma RTX 4050. Inclusive, para quem acompanha o canal aqui há algum tempo, deve se lembrar de um upgrade que eu fiz no meu desktop, que também temos vídeo aqui no canal, link na descrição e card. E eu resolvi fazer um upgrade trocando de notebook também, porque eu tinha o Dell G15, modelo de 2022, se não me engano, que vinha com o i5-12500H e uma RTX 3050, que também eu vou deixar o vídeo aí na descrição e card para vocês poderem acompanhar. Inclusive eu fiz alguns testes de comparação com o TUF F15, o Dell G15 e o meu Desk. Inclusive, na opinião de vocês, quem se saiu melhor com renderização de vídeo? Coloque aí nos comentários agora e vamos ver se você acerta até o final do vídeo. Então o intuito desse vídeo é mostrarmos o TUF F15 e vermos como ele se sai em jogos, edição de vídeo e no uso do dia a dia. Mas antes de continuarmos, se você gosta de games e hardware e quer ver mais conteúdo sobre eles, eu te convido a se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito e clicar no sininho para ser notificado a mais vídeos como esse aqui no canal. E se você gostar desse vídeo, já clica no joinha, compartilha e se inscreve, que isso ajuda demais e faz o YouTube recomendar o canal para mais pessoas. E se ainda assim você quiser e puder dar uma força ainda maior, considere se tornar um membro do nosso canal. Eu adquiri o meu TUF F15 agora em maio de 2024. Então já estou com o TUF há mais de um mês como minha máquina principal no uso do dia a dia, para trabalho e para inclusive edição de vídeo. Então eu já estou com uma boa experiência com esse notebook para trazer aqui para vocês quais foram as minhas experiências. Inclusive eu te prometo que se você assistir esse vídeo até o final, vão ter no mínimo duas informações aí que vão explodir a sua cabeça e que podem te ajudar a definir aí se você compra ou não o TUF F15. Primeiro vamos falar do visual e construção. O TUF F15 possui uma tela de 15 polegadas, por isso que é F15, o que para mim é o ideal para quem quer conforto para trabalhar e não abre mão da portabilidade. Por fora ele tem uma tampa de metal que é bem resistente e que dá até um ar meio que industrial. Por dentro ele é todo composto aí por um plástico de boa qualidade e que por mais que possa até deixar, dependendo de como você pegar a mancha de dedo, nada que com um paninho ou mesmo até com a sua mão, se você passar num ângulo diferente, ele vai tirar aquela mancha de dedo, aquela mancha de gordura. Isso eu achei bem legal. Como eu já falei, ele tem um visual meio industrial e bem sóbrio, então ele não é tão... olhando assim, ele não tem tanto aquela impressão de um notebook gamer. Infelizmente ele não tem aquela bundinha que alguns outros notebooks gamers têm, como é o caso do Dell G15, eu sempre me amarrei naquilo, que é por onde tem as conexões de saída, como cabo de rede, HDMI e até as USBs. Mas ao mesmo tempo o fato dele não ter aquela bundinha reduz o espaço que ele ocupa na sua mochila. Sendo assim, ele, apesar de ter a mesma quantia de polegadas do Dell G15, ele consegue ser menor e se acomodar melhor em qualquer mochila. Eu lembro que o G15 ficava no limite na minha mochila. Você tinha que colocar até com certo cuidado ali, dava até um medo de estourar a costura. Já o TUF você só coloca, sobra aquele espacinho e fica bem acomodado. Possui uma fonte de 240 watts e que, aliás, não é aquele trambolho que a gente vê em alguns outros modelos. Ela é bem discretinha e bem pequena. E o notebook pesa pouco mais de 2 kg, então ele também é leve. Possui um teclado RGB de uma zona, então ele pode intercalar as cores, você pode escolher a cor que você quiser. Ele tem sincronismo com o AuraSync, porém as cores não vão intercalar como se fosse um arco-íris. Sempre que tiver alteração das cores, vão ser em todas as teclas. Mas ainda assim é um diferencial. A maioria dos outros notebooks gamers, assim de entrada, vão ter uma única cor, seja só o laranja, como é o caso do TUF F15, seja o vermelho, como se fosse o do Acer, e se não me engano a Lenovo é uma cor branca, um azulzinho clarinho, algo assim. Então é bacana que você pode deixar a cor que você quiser. Eu mesmo me amarro no verde-limão. O teclado ainda possui um detalhe nas teclas que você usa geralmente para movimentação na maioria dos jogos, que é o WASD, que elas são translúcidas, meio que transparentes. Então quando você tá com o RGB ligado, vai dar um realce bem bonito. Inclusive se você jogar à noite, com certeza vai facilitar para sua mão encontrar a posição certa para você jogar. E por falar em teclado, ele possui sim o teclado numérico, algo que eu vi em alguns modelos gamers aí que eles simplesmente estão tirando, alguns modelos até com tela maior. Isso eu achei um tanto quanto curioso. Eu sei que você consegue se virar com os teclados normais, mas eu acho bem útil. Na verdade eu gosto muito e sinto falta de notebooks que não tenham teclado numérico. Ainda possui teclas de atalho como aumentar e diminuir volume, uma tecla para mutar o microfone e outra tecla dedicada para o Armoury Create, que é basicamente a ferramenta aí da ASUS que você vai usar para gerenciar como velocidade das ventoinhas, se você vai deixar no modo economia de energia ou para um modo com maior desempenho.
Sem falar que você tem outras funções lá que você pode aplicar, até mesmo para você estar gerenciando aí os consumos do seu hardware. E não só para jogos, isso é bem bacana que você consegue ver em qualquer software ou até só com o Windows aberto aí, quanto o seu notebook está usando de RAM, de VRAM, a temperatura que ele está chegando. É uma forma bem bacana para você estar monitorando tudo. Ele tem um botão Power dedicado, separado do teclado, o que pode ser muito útil, porque se der pau por algum motivo no seu teclado, você pode colocar só um outro tecladinho lá na USB e vai conseguir usar normalmente o seu notebook, normalmente com um teclado USB, mas é melhor do que aqueles teclados, eu acho que geralmente a Acer vem com tudo embutido e se der pau no teclado você não consegue nem ligar, porque o botão Power tá embutido ali dentro, aí você tem que trocar todo o teclado, é muito mais caro. Enfim, pode vir a ser bem útil. E na verdade eu gosto muito que ele fique separado desse jeito. Ainda quanto ao teclado, ele é ABNT, mas infelizmente ele não possui algumas teclas como o ponto de interrogação e o barra. Isso não é exclusivo desse notebook. Notebooks da Asus geralmente já tem esse padrão. E por exemplo, se você quiser usar o ponto de interrogação, você pressiona o Alt GR e o W, que ele vai fazer a interrogação, ou Ctrl Alt e W, que também vai fazer aparecer o seu ponto de interrogação. Vale o mesmo para o barra. Eu acho que é Alt GR Q para barra ou Ctrl Alt Q para barra. Mas enfim, é uma coisa que você se adapta. O teclado é o padrão Asus, então ele é um pouquinho mais baixo. Eu estava usando antes o Dell G15, ele é um padrão de teclado um pouco mais durinho e mais alto. Quando eu passei pro Asus, eu senti um pouquinho essa diferença, mas ainda assim é um teclado muito gostoso de usar. Porém, quem está acostumado aí mais com os teclados da Dell pode estranhar um pouquinho, mas vai muito de gosto para gosto. Os LEDs que vão indicar energia, o SSD ou se está plugado na tomada, eles ficam na parte de cima, um pouco acima do teclado. E quando você fecha o notebook, eles continuam visíveis, algo que eu achei até bem charmoso. A parte de saída de ar fica por conta das laterais e um trecho da parte de cima que está separado. Infelizmente o notebook vem com muitos adesivos, que acaba sendo uma coisa meio que poluída, inclusive alguns da Asus Brasil. Eu tô realmente pensando em tirar aquilo ali, passar um alquinho isopropílico, que eu acho que ele vai ficar esteticamente mais bonito. Como o TUF infelizmente não possui aquela protuberância da bundinha, onde eu falei que às vezes tem algumas saídas, algumas conexões, todas as conexões do TUF ficam nas laterais, ele não tem nenhuma conexão traseira. Do lado esquerdo temos um RJ45, onde vamos conectar o nosso cabo de rede, a HDMI, que é uma conexão que vai direto para a placa dedicada, ou seja, a RTX 4050, duas USBs tipo C, sendo uma Thunderbolt 4, com essa você pode usar para conectar também algum monitor, que também é uma conexão que vai direto para a placa de vídeo dedicada. E a outra USB tipo C, que ela pode ser usada até com um carregador de celular de 100 watts. Não espere conseguir jogar e carregar simultaneamente, mas vai te quebrar um galho. Se você só tá com o carregador do celular aí, você pode deixar dando uma carguinha enquanto ele estiver desligado, ou pode pelo menos segurar um pouquinho quando você estiver no escritório. Ainda do lado esquerdo temos uma USB tipo A 3.2, que é a USB convencional, e uma saída combo P2, ou seja, aquela que você pode plugar um headset que já tem o fone de ouvido e o microfone. Mas lembrando que se você tiver algum outro fone de ouvido aí de smartphone tipo C, aqueles que geralmente vêm em celulares da Samsung, por exemplo, você conecta na USB tipo C ali do seu notebook e também vai funcionar normalmente. Mas é legal ter esse P2 combo, eu pelo menos prefiro. Já do lado direito temos apenas uma outra USB tipo A 3.2. Confesso que eu senti um pouco aí de falta de USBs convencionais, as tipo As. Eu sei que o padrão tipo C está se tornando tendência de mercado, mas eu, por exemplo, não tenho nenhum pendrive que use, só tenho o meu celular, meu próprio smartphone e acho que um SSD externo. Talvez no futuro eu acabe nem sentindo tanta falta dessas entradas. Diferente de outros notebooks, essa distribuição aí dessas entradas, dessas conexões, elas não ficam no meio do notebook, elas ficam mais pra frente, aqui mais perto da gente. Muito provavelmente o motivo é a saída de ventilação, como ela foi estruturada. Como a maior parte da ventilação, da exaustão de ar quente desse notebook fica nas laterais, eles deram uma ampliada nelas, então elas pegam uma boa área ali. Eu acho que é por isso que jogaram a saída aqui pra frente. Muito provavelmente para ficarem mais perto ali da parte onde tem a exaustão da placa de vídeo. Então, como vocês podem ver, o TUF F15, mesmo sendo um notebook gamer, visualmente falando, ele é bem mais sóbrio, bem mais discreto que a maioria dos seus concorrentes. Tanto que se você tiver com o teclado RGB desligado, ele passa fácil despercebido como um outro notebook de produtividade. Agora vamos falar do hardware desse carinha. O
TUF F15 vem equipado com o i7 de 13ª geração, que é o 13620H. Ele possui 10 núcleos e 16 threads. Inclusive, a título de comparação com o meu antigo Dell G15, ele possui menos núcleos, porque o i5 do G15 era um 12500H e possuía 12 núcleos e 16 threads, ou seja, tem 2 núcleos a mais. Mas então o i7 de 13ª geração ele é inferior, ele é menos potente aí que o i5 de 12ª geração? Apesar desses números adicionais, não. O i5 de 12ª geração não é melhor que o i7 de 13ª. O i7 13620H possui 6 núcleos de performance e 4 de eficiência, enquanto o i5 12500H possui 4 núcleos de performance e 8 de eficiência. Então o nosso i7 possui mais núcleos de poder bruto do processador. Esse TUF também vem com uma RTX 4050 de 6 GB Full Power de 140 watts, ou seja, ela não é uma placa de vídeo capada. E você vai poder usufruir de todas as tecnologias novas da linha 40 da RTX, como o DLSS 3 e o Frame Generation. É possível encontrar esse modelo do TUF com 8 ou 16 GB DDR5 4800 MHz. E segundo a ASUS é possível fazer o upgrade até 32 GB. Quanto ao armazenamento, vem um SSD NVMe M2 de 512 GB Gen 4 e ainda possui um slot adicional para você poder colocar um outro SSD. E segundo a própria ASUS, cada um desses slots suporta até 1 TB. Importante mencionar aqui que quando você abre o notebook, você vai ver que tem alguns adesivos e algumas proteções que parecem até um alumínio em cima tanto do SSD quanto da memória. Elas servem tanto para ter uma proteção extra aí quanto para dissipação de calor, e principalmente uma proteção para evitar poeira, resíduos ou até mesmo maresia. Isso faz parte da certificação militar desse modelo. Segundo a ASUS, o TUF ainda possui um sistema de resfriamento mais robusto que os seus antecessores. Se não me engano, cada ventoinha tem 84 pás, possui uma bateria de 90 Wh, Mux Switch e Advanced Optimus. E para quem não está familiarizado com o Mux Switch, basicamente o seu notebook gamer tem duas placas de vídeo, uma dedicada e uma onboard, que é meio que gerenciada ali pelo seu processador e divide inclusive a sua memória RAM. Acontece que a sua placa de vídeo dedicada, ela é mais potente, porém ela consome muito mais energia. Então, e na maioria dos casos, o seu notebook vai estar usando a sua placa onboard para fazer a maior parte dos processos. Porém, vamos supor quando você vai jogar, aí quem vai trabalhar é a sua placa de vídeo dedicada. Porém, na maioria dos notebooks gamers, se você for jogar direto ali na tela do seu notebook, a sua placa dedicada vai fazer todo o processamento, porém ela tem que distribuir parte desse processamento com a sua placa onboard para que ela transmita para sua placa de vídeo essas informações para você poder visualizar. Sendo assim, você perde desempenho, perde alguns FPS, isso se reflete. Então o Mux Switch geralmente é uma função que você pode habilitar ou desabilitar aí na sua BIOS ou EFI do seu notebook, onde simplesmente você vai e fala, cara, eu quero desligar a minha placa onboard. E aí você vai trabalhar só com a dedicada e ela vai fazer todo esse processo. Então quando você estiver jogando e for passar algo para o monitor, ela passa direto, ela não precisa passar aí pela sua placa onboard, assim você não perde velocidade, não perde FPS. Seria mais ou menos um resumão. E o que o Advanced Optimus faz? Ele é uma forma inteligente que você não precisa entrar na BIOS, não precisa desligar o seu notebook toda vez que você quiser fazer isso. E ele faz isso para você quando você necessita. Se você deixar o Advanced Optimus habilitado, vamos supor que você está mexendo com uma planilha ou do Excel, você está mexendo com o Word ou simplesmente navegando na internet, qualquer coisa que não precise da sua placa dedicada. Ele vai estar usando a sua placa onboard, você não vai sentir nada, ele dá até uma economizadinha aí na bateria. E quando você for jogar, é como se ele falasse pro seu monitor, cara, agora quem assume sou eu, a placa dedicada vai conversar diretamente com o monitor, e você não tem que ficar fazendo esse processo todo e não perde FPS. Então é uma coisa inteligente e automática que o seu próprio notebook faz. Assim também você não tem que ficar com a placa de vídeo dedicada ligada todo o tempo e acabando com a bateria do seu notebook, aí você não consegue usar ele fora da tomada por mais de 1 hora. E por falar na tela, é uma tela Full HD 100% sRGB, ou seja, ela vai ter mais cores. É o ideal aí se você trabalha com produção de vídeo, tratamento de foto, esse tipo de coisa, vai fazer uma diferença aí para o seu trabalho, porque você vai ver mais cores no seu monitor. Essa tela também é de 144 Hz e possui Adaptive Sync e G-Sync, que são tecnologias aí para você evitar que aquelas imagens fiquem cortadas. Eu esqueci se é tearing, o nome daquele bug que dá. Então, como ela tem isso, principalmente você vai estar jogando com uma placa aí da Nvidia, esse tipo de problema vai ser menos frequente ou inexistente. O TUF também possui uma placa Wi-Fi 6, que eu ainda não vi nenhum roteador que usa, mas é bom que no futuro ele já vai ter ela integrada, provavelmente você vai ter uma conexão aí mais estável com a sua Wi-Fi. Agora, quanto ao webcam e microfone,
Aqui vocês já estão visualizando como é a qualidade da webcam do TUF. Podem ver que é uma qualidade HD, ela não é nem sequer Full HD, então ela vai ficar bem estourada e tudo. É um quebra-galho, o microfone, o som do microfone que vocês estão ouvindo também é o do notebook. E, mais uma vez, é um quebra-galho. Poderia ser melhor, principalmente a webcam, poderia ser uma webcam Full HD. Eles economizaram muito nesses pontos. Mas, no geral, essa webcam aqui ela vai servir se você precisar fazer aquelas calls, aquelas chamadas para uma reunião, algo assim, vai te quebrar um galho. Mas, repito, poderia ser melhor. E isso que vocês estão visualizando agora é porque eu estou com uma ring light enorme aqui atrás da webcam, que melhora consideravelmente a qualidade, porque quanto mais luz, melhor fica para qualquer tipo de câmera, de lente. Vocês vão ver como ela fica se eu deixar tudo apagado somente com a luz do teto mesmo. Podem ver que fica muito escuro, então dependendo de onde você for utilizar esse notebook, você vai ter problemas. Aí o que eu recomendo que você pegue alguma ring light, assim, tem essas mais baratinhas que elas têm tipo uma presilha e você pode colocar atrás da webcam. Não seria o ideal, mas podem ver que também já ajuda. Agora em relação à outra, ó, se eu ligar lá do fundo, a imagem já fica bem melhor. Então, realmente, a webcam é um ponto bem negativo nesse notebook. E quanto à caixa de som desse carinha, ela me decepcionou um pouco, ainda mais que eu vim lá do Dell G15 de 2022, ele tinha um som que ele não era talvez de uma qualidade assim tão excepcional, mas pelo menos era alto. E esse é um dos problemas do TUF, ele não tem uma qualidade excepcional, só que ele é baixo, e isso realmente me incomodou um pouco. Agora vamos falar dos upgrades. Aqui é onde eu fiz bastante pesquisa para tentar extrair o máximo que esse notebook pudesse me proporcionar. E lembram que eu falei que lá no site da ASUS, ela falava que cada slot de SSD suporta só 1 TB e que o armazenamento vai até 32 GB? Eu tinha naquele meu Dell G15 um SSD de 2 TB da Kingston Fury Renegade, e eu simplesmente resolvi tirar do meu G15 e colocar no TUF, e ele reconheceu e funcionou normalmente. Ou seja, ele está trabalhando com um único SSD de 2 TB, porque eu peguei o que veio no TUF e passei para o G15, mas isso quer dizer que eu poderia trabalhar com mais. Acredito que se eu tivesse um SSD de 4 TB, ia funcionar também, então de qualquer forma eu consigo colocar no mínimo aí uns 2 SSDs de 2 TB no notebook, o que é coisa pra caramba. Agora, quanto à memória RAM, eu fiz algumas pesquisas e acabei me deparando com o site da Intel, onde mostra que esse modelo do i7 13620H tem suporte até 96 GB de RAM a 5200 MHz. Aí eu fiquei naquela, em quem que eu confio? Na fabricante do notebook, que é a ASUS, e fala que suporta até 32, inclusive se você olhar lá gravado na placa-mãe, vai falar que ele tem cada slot para você colocar 16 GB no máximo. Ou se eu confiava na Intel, que fez só um dos componentes, que é o processador, tudo bem que ele gerencia tudo isso, e que fala que suporta até 96. E antes que vocês me perguntem, Bruno, por que você ou alguém vai querer mais do que 32 GB em um notebook? Para virtualização de máquina ou edição de vídeo, principalmente, que é esse o meu caso, edição de vídeo e algumas animações em motion. O After Effects é um dos programas mais beberrões de memória que eu já vi na minha vida. Inclusive no meu desk eu já cheguei a usar por volta dos 40 GB, 42 GB de RAM, o que é muita coisa, ou seja, 32 ia me faltar um pouquinho. Então, com mais um pouquinho de pesquisa, eu encontrei num fórum americano um cara falando que o TUF aguentava 64 sim, e que ele tinha colocado. E embora ali fosse só texto, eu fiquei na dúvida. E agora, eu tenho mais um. Eu acredito no fórum, eu acredito na Intel ou eu acredito na ASUS. E eu arrisquei e comprei um kit de memórias também da Kingston Fury Renegade, onde vinham 2 pentes de 32 GB a 5600 MHz, o que totalizam os 64 GB de RAM que eu tanto queria. Aí eu abri meu TUF, fiz a troca das memórias, fechei bonitinho, apertei o power para ligar, não acendeu nada, nenhum LED falando que eu apertei o botão power indicando que estava correndo alguma corrente elétrica, nada. Aí me veio um estalo, será que por eu ter alterado o hardware eu vou precisar conectar na fonte para ver se, sei lá, precisa passar corrente para fazer essa alteração, para ele botar? Vamos tentar. Conectei na fonte na tomada e pelo menos acendeu o LED, mas não dava tela. E ele ficou por um bom tempo, acho que uns 5 minutos, e aí ele rebutou, aí ele ficou na tela de novo, tela preta, sem sinal de nada, mais uns 5 minutos, fez isso mais uma vez, por volta da sua terceira ou quarta vez que ele reiniciou, deu tela, o que foi um baita de um alívio.
Então aparentemente uma vez que você altera o hardware desse TUF, ele vai ter um tempo aí reiniciando, tentando se encontrar, até ele ver que tá tudo certinho e ele vai ligar. Então sim, ele funciona com 64 GB de RAM, como vocês podem ver, e também aceitou aqui os meus 2 TB em um único SSD. Mas é claro, esses 64 GB de RAM aqui que ele tá reconhecendo, ele baixou para 5.200 MHz, o que eu não fiquei surpreso, eu já esperava, que é o limite do processador. Mas então antes que vocês me perguntem, Bruno, por que você comprou uma memória de 5.600? Você não pegou logo uma memória de 5.200 MHz? Você gastou dinheiro, jogou dinheiro fora, você tá perdendo. Na verdade não, eu não sei se vocês já foram pesquisar, mas para comprar um kit de memória, ou seja, o pacotinho que vem as duas memórias juntos, que supostamente você tem maior compatibilidade, um desempenho até melhor, que elas são do mesmo lote, você comprar elas, para começar, DDR5, 64 GB para um notebook já é difícil de achar. E aí, quando eu achei ainda, a de 5.200 e 5.600 estavam o mesmo preço. Então o que eu pensei? Eu compro a de 5.600, ela vai funcionar, ela vai baixar a frequência, mas vai trabalhar no 5200, que é o máximo do meu processador. Amanhã ou depois, se eu trocar de notebook, o novo notebook que eu pegar, o processador dele tiver suporte à memória de 5600, eu pego essa mesma memória, jogo pra lá e eu já vou estar com memória mais rápida, eu vou usufruir o melhor que essa memória pode me proporcionar. Lembrando que ela estava o mesmo preço, isso foi na Kabum, peguei essas promoções de maio. Então não tinha por que eu pegar de 5200. Mas se você achar de 5200 mais barata do que essa minha de 5600, pode pegar que elas vão trabalhar iguais, vão ficar com o mesmo desempenho. Afinal de contas, a minha está trabalhando mais devagar. Agora vamos falar como esse notebook se portou para trabalho, no caso edição de vídeo, e para jogos. Mas vale lembrar que eu vou falar como ele funcionou com 16 e 64 GB de RAM, eu não fiz o teste com 8 GB. E é óbvio, para jogos e para edição de vídeo, render, 8 GB de RAM para 16 você já vai sentir uma diferença sim. Tanto que eu recomendo, se você pegar ele, mesmo que seja um modelo de 8, corre e amplia essa memória, joga pelo menos para os 16. Primeiro vamos falar do uso do dia a dia. Usando com as configurações do Armoury Create, tudo otimizado para economia de energia, desligando por lá a placa de vídeo, ou seja, só vou estar usando a placa de vídeo onboard, a dedicada, vai estar desligada, vai economia total de energia dela. Eu consegui usar o notebook por cerca de 4 horas mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos, talvez umas 4 horas e meia. E foram executadas tarefas como estudo de EAD, que eu tô fazendo faculdade de EAD de publicidade, diagramação de revista e criação dos roteiros dos vídeos aqui do canal. Então para esse tipo de uso, 4 horas de bateria com brilho no máximo, pra mim tá show, não posso reclamar de nada. Em alguns momentos, inclusive, enquanto eu tava fazendo alguns trabalhos como a diagramação, eu ainda tava ouvindo vídeos no YouTube ou ouvindo música. De longe, a bateria foi uma das coisas que mais me chamou a atenção desse carinha. É muito difícil você ver um notebook gamer que tem uma autonomia de bateria decente, muito menos assim. De verdade, a Asus fez um trabalho que beira uma bruxaria com esse notebook, foi excelente. Lembrando, claro, que a gente está trabalhando no modo mais econômico de bateria, então ele vai baixar provavelmente desempenho do processador e tudo, mas para esse uso eu não senti diferença nenhuma e me rendeu bem. E claro que para jogo ele ia drenar a bateria e tudo mais, ou ia trabalhar mais lento porque ia usar a placa onboard, mas cara, nada a reclamar. Se eu quiser realmente jogar, eu plugo meu notebook na tomada, mudo ele para o padrão lá para usar a energia total e para usar a placa de vídeo dedicada e vou ser feliz. Mas por exemplo, se eu for atender um cliente em algum lugar, que foi o caso, eu fui diagramar uma revista na casa do cliente, eu fiquei lá por volta de umas 2, 3 horas e com folga, despreocupado, nem me preocupei em levar minha fonte para colocar o notebook para carregar. Então o conselho que eu te dou se você vai pegar um notebook da Asus, principalmente se for da linha TUF, tira um tempinho aí para você ver como funciona o Armoury Create, ele vai te proporcionar isso, o equilíbrio entre o seu uso e a economia de bateria. E aí quando você quiser usar em cada situação, você mexe ali bem tranquilinho e você pode usar o melhor que esse notebook tem para te oferecer. Seja para jogar ou para uma edição de vídeo, algo mais potente, que requer mais poder de processamento, ou seja, uma otimização de bateria aí para você ter uma autonomia mais duradoura. Uma observação quanto aos meus testes com a bateria que foram para o meu uso, brilho no máximo, ouvindo as coisas, fazendo alguns processos como diagramação que vão consumir um pouco mais de recurso da máquina. Então se você for usar, por exemplo, na faculdade, só para você usar um Word, ou coisas como planilhas de Excel, coisas mais desse gênero e ainda mais com brilho controlado, você consegue chegar perto de umas 6, 7 horas. Eu já ouvi gente falando que conseguiu usar até beirando 8, 9 horas de uso. Ou seja, seria praticamente um dia de trabalho. Mas esses testes eu fiz com a minha realidade, que sou um designer gráfico. Então ficou nessa casa aí, umas 4,
até 5 horas assim, que aí eu fiquei com um pouco de medo de deixar a bateria zerar e acabei conectando. Quanto aos games, eu fiquei muito satisfeito, lembrando que é uma RTX 4050, uma placa de vídeo de entrada, apesar de ser da linha 40, e que é focada no Full HD. E claro, ela tem a sua limitação de VRAM, que são 6 GB, que a gente sabe que hoje em dia, infelizmente, a VRAM tem se tornado meio que escassa, a gente tá precisando de cada dia mais. E os jogos que eu usei como teste foi o GTA V e o Cyberpunk 2077. E devo dizer que o TUF se saiu muito bem, tanto que eu tô jogando Cyberpunk a rodo agora. No Cyberpunk, com tudo no máximo, eu consegui ficar girando em algo em torno dos 50, 60 FPS, mas com uma certa oscilação. Porém, tem locais do jogo onde você vai ter mais prédios, iluminação, que aí o Ray Tracing pesa aí, mais aquele monte de gente se movimentando, e aí eu tive alguns picos negativos em relação aos meus FPS. Então, para conseguir estabilizar tudo isso, eu mexi ali no Ray Tracing para deixar ele do mínimo, no médio, e também eu apliquei o FSR, deixei ele habilitado. Então essa geração de quadros adicionais aí me deu uns FPS a mais e um pouco mais de estabilidade. Já o GTA, que é um game mais antigo, eu consegui deixar com tudo no máximo e rodando tranquilo. Inclusive eu consegui chegar beirando os 120, 110 FPS no GTA V. Porém ele também estava oscilando bastante entre 90, 120, 110 e aí acabou me incomodando um pouco. Fora isso, uma coisa que eu percebi tanto no Cyberpunk quanto no GTA é que quando você trabalha com os FPS muito altos, a temperatura do seu processador sobe muito. E aí simplesmente esse set começou a beirar lá os 90, 93 graus, o que eu comecei a me sentir um pouco incomodado, principalmente pensando na vida útil desse carinha. Então eu procurei trabalhar com esses dois jogos na casa dos 60 FPS, que pra mim tá ótimo, com uma qualidade de vídeo muito boa pra eu poder jogar, e aí ele ficou girando na casa dos 80 graus e eu fiquei muito mais tranquilo. Detalhe também que quando eu baixei para os 60 FPS não teve essa oscilação, tanto que no GTA ficou praticamente 60 FPS cravado. E aproveitando que a gente estava falando da temperatura, mesmo com as temperaturas mais altas, lá na posição que você fica com seus dedos quando você está jogando, que seria as teclas WASD, inclusive são aquelas lindas e translúcidas que o TUF tem, você não consegue sentir nenhum tipo de desconforto, você nem sente que ele realmente esquentou. Porém, aqui mais pro lado do Enter, o restante do teclado, se você colocar a mão, quando ele estava beirando seus 93 graus, eu devo dizer que tinha um certo desconforto, não era gostoso você ficar com a mão lá não, ia incomodar. Provavelmente tem alguma coisa a ver com a estrutura como ele foi montada, justamente pensando nisso. A hora que você estiver jogando e ele esquentar, ele vai tirar todo o foco daquela temperatura maior do seu lado esquerdo, onde ficam aquelas teclas que você mais usa, e deixa pro lado direito, que é onde geralmente você vai estar usando o mouse, então você nem vai sentir. Mas então uma coisa que eu pude perceber também é que esse set é meio que esquentadinho, principalmente se você for usar ele desse jeito. Você pode trabalhar, nivelar tudo aí para você trabalhar melhor, mas se você deixar ele no talo com esse tipo de coisa, ele vai esquentar. Então, outra coisa que eu aconselho, compra aquelas bases ventiladas para você poder circular o ar embaixo do seu notebook para baixar um pouquinho, nem que for de 3 a 5 graus a temperatura do seu notebook. Foi mais ou menos isso que eu consegui com o meu modelo da C3 Tech. Outra coisa que é uma dica valiosa aí para os gamers, independente se é para o TUF, para qualquer outro modelo de notebook ou até mesmo para os desktops, é a diferença de você jogar com 16 GB de RAM ou mais. No meu caso aqui o 64. E essa diferença é a estabilidade dos FPS. GTA V e Cyberpunk, por exemplo, eles recomendam aí que para você jogar com tudo, com uma tranquilidade, o mundo ideal é você trabalhar aí com 16 GB de RAM. Porém, essa é a RAM que eles te recomendam pro jogo. Você tem que levar em consideração que você ainda tem o seu sistema operacional, no caso o Windows na sua grande maioria, e todos os outros programas e aplicações que estão rolando ali por baixo. Todos esses programas e o próprio sistema têm o seu consumo de RAM também. E eu fiz os testes, enquanto eu estava jogando tanto GTA quanto Cyberpunk, mostrava lá que o meu consumo de RAM estava na faixa dos seus 12, 14 GB de RAM. Então, eu ainda com 16 GB de RAM ainda tinha RAM sobrando, né? Porém, isso não é bem uma verdade. Porém, quando eu coloquei os 64 GB de RAM, eu pude observar que agora tanto GTA quanto Cyberpunk usavam por volta de 18 GB de RAM. E também eu consegui uma estabilidade maior de FPS. Agora vamos pensar, o que tem de errado? O jogo recomenda 16, eu tava usando 12, 14, ou seja, eu tinha RAM sobrando, e agora eu tô usando 18. Só que eu tô usando 18 e tem uma estabilidade maior de FPS. Por quê? E muito provavelmente isso se deve à memória swap.
Para quem não sabe, a memória swap é uma memória virtual que o sistema operacional cria. Ele separa uma parte lá do seu HD ou do seu SSD como uma memória RAM temporária. Porém, tanto o seu HD quanto o seu SSD são muito mais lentos que uma memória RAM. Então o que acontece quando você está jogando um game que geralmente te pede 16 GB de RAM e você tem esses 16 GB cravados, o seu sistema operacional olha e vê que a sua memória RAM está no talo e fala: meu irmão, pera aí. E ele deixa parte da sua memória RAM real ali sobrando quietinha para o imprevisto. Aí ele pega parte dessas memórias, desses dados que você ia precisar colocar na RAM, e ele fala: velho, vamos colocar isso na memória swap porque a gente não pode deixar faltar a RAM. A RAM ali vai ser para uma emergência. E é por isso que quando você tá jogando um game de 16 GB, às vezes ele vai falar para você que você tá usando 14, 12, mas o resto ele tá mandando ali pro seu SSD ou pro seu HD. Acontece que como o seu próprio HD ou SSD é muito mais lento que a sua memória RAM, eles criam um gargalo na hora que eles vão transitar com essas informações. Esse gargalo, essa perca de desempenho, se reflete na sua queda de FPS. E é por isso que quando eu joguei os meus 64 GB de RAM, ele jogou lá e falou: cara, eu ia precisar trabalhar com uns 18 GB. Vamos ver quanto que esse cara tem total. Ele tem 64, manda bala, manda a memória lá que vai sobrar espaço. Ele não vai parar por falta de RAM. Sendo assim, como a minha RAM trabalha mais rápido, eu não tenho esse gargalo e eu consigo usufruir melhor todo esse desempenho da minha máquina. Lembrando aqui que no caso eu tô falando esse teste que eu fiz com 64, mas com 32 provavelmente para esses jogos eu teria o mesmo desempenho. E isso foi bem um resumão e uma forma meio lúdica de como funciona a memória swap. E acho que só por conta dessa dica já vale o seu like e a sua inscrição caso você ainda não for inscrito, né? Mas se isso ainda não te convenceu, fica ligado que tem mais uma dica aqui nesse vídeo que pode fazer você mudar de opinião. Agora vamos ver como o Tuff se saiu em um trabalho mais pesado, no caso, uma renderização de um vídeo de 25 minutos de promoções que eu faço aqui no canal. Então vai ter bastante efeitinho, bastante coisa, ele vai ser um render mais pesado. Agora nós vamos fazer uma comparação do meu desk, do Tuff e do G15. Lembrando que eu vou passar aqui para vocês quais são as configurações de cada um, tá? O nosso Tuff, claro, o 13620H, vamos testar tanto com 16 GB de RAM 4800 MHz, quanto com 64 GB de RAM a 5200 MHz e a RTX 4050. É importante lembrar porque a placa de vídeo também faz diferença quando você vai renderizar, principalmente quando você usa os aceleradores CUDAs. Vamos comparar também com o G15 12500H com 16 GB de RAM 4800 MHz, que possui uma RTX 3050, e o meu desk que é um i7 13700K, 64 GB de RAM DDR4 3200 MHz com uma RTX 3060. Inclusive eu tinha perguntado no começo do vídeo quem vocês acham que vai renderizar mais rápido. Então pausa o vídeo aí e coloca nos comentários quem que você acha que é o mais lento e quem vocês acham que é o mais rápido. E vamos ver aí quem acertou. O primeiro a colocar vai receber um coraçãozinho. Mas sejam honestos, hein? Pause o vídeo antes de você dar o seu palpite. Do mais lento pro mais rápido, ou seja, quem demorou mais para quem demorou menos com o tempo de renderização. Quanto menos tempo, melhor. O que demorou mais para renderizar o vídeo foi o G15 com o i5 12500H. Ele renderizou o vídeo em 8 minutos e 9 segundos. Já o nosso Tuff, com os 16 GB de RAM a 4800 MHz, caiu para 6 minutos e 50 segundos, o que já é uma boa diferença de tempo. Já um pouco mais rápido dele, vocês devem imaginar, né? O meu desktop, ou seja, o meu i7 13700K com 64 GB de RAM DDR4 a 3200 MHz. Claro que a gente tem que levar em consideração também as placas de vídeo que cada um deles tem, tá? Isso faz diferença sim. Quanto mais cores CUDA, melhor para renderização de vídeo. Você ganha tempo também. E o meu desk levou 5 minutos e 20 segundos para renderizar o mesmo vídeo. Para minha surpresa, o Tuff F15, ou seja, o Tuff desse vídeo com o i7 13620H, que não é o i7 top de linha, porém com 64 GB de RAM 5200 MHz, renderizou o mesmo vídeo em 4 minutos e 38 segundos, ou seja, ele renderizou mais rápido do que o meu desk. Só que aqui tivemos dois pontos que fizeram o Tuff ter esse salto de desempenho. Primeiro, claro, o aumento da memória RAM,
que evita de você usar a memória swap, então ele não vai ficar trabalhando com aquela memória mais lenta do SSD, ele vai trabalhar direto com a RAM. E o segundo, a frequência dessa memória. Vocês podem ver que é a memória mais rápida que eu tive para testar, inclusive mais rápida do que a do meu desk. Só para vocês terem uma ideia, o i7 13700K, que é o do meu desktop, tem cerca de 22% mais performance que o 13620H, ou seja, ele é 22% mais forte. Então a gente vê aqui que não é que o 13620 é mais forte, que ele tem mais performance que o 13700K, mas que usar frequências mais altas nas memórias vão garantir que eu consiga extrair mais performance desses processadores. Sendo assim, menos tempo de renderização. E eu sou ruim de conta, se vier alguém bom aí de matemática pode me corrigir, mas as contas que eu fiz mais ou menos aí é que o TUF com 64 GB de RAM ficou cerca de 13,1% mais rápido do que o meu i7 13700K. Então a gente pode ver que embora não seja o melhor i7, ainda é uma excelente máquina. E com isso você inclusive vai ter uma noção aí como ele vai funcionar quando você estiver editando ou renderizando. Devo dizer que no After Effects, ou mesmo no Premiere, com as coisas que eu trabalho, com as coisas que eu faço, tô conseguindo trabalhar muito bem. Em alguns casos eu percebi que eu consegui trabalhar até com um pouco mais de fluidez nele do que no meu desk, mesmo tendo a mesma quantia de RAM, muito provavelmente por conta desse ponto aí das frequências mais altas. Agora pode falar, pode falar. Essa segunda dica aí garantiu que você vai se inscrever se você ainda não foi inscrito e que você vai dar o like, né? Mas e aí, Bruno, vale a pena? Precisamos ver primeiro a faixa de preço desse notebook. O TUF F15 geralmente está girando aí na casa dos 6.500, 6.800. E nessa faixa de preço você encontra alguns concorrentes aí com a 4050, alguns até com um preço um pouquinho mais baixo, como é o caso de alguns modelos da Avel. Mas a gente precisa levar em consideração que eles não vão ter uma construção tão boa quanto o TUF. Porém a Asus tem feito essas promoções aí, onde ela vende o kit do TUF com algum outro Asus VivoBook. E esses kits saem por volta de 7.200. O que pode assustar algumas pessoas, porque, cara, eu vou pagar 7.000, 7.200? Acontece que se você for comprar esse kit com mais alguma pessoa, ou se você comprar esse kit e depois vender o VivoBook, e você consegue vender ele na casa de uns R$2.000, é um notebook que vai estar girando nessa faixa, o seu TUF F15 vai sair na casa dos R$5.000, e nos R$5.000 ele é imbatível nessa faixa de preço, tanto por construção quanto pelo que ele te entrega. Mas fica atento que geralmente a Asus te vende o TUF com 8 GB de RAM e você vai precisar já pensar no upgrade, então você tem que colocar essa memória RAM aí também na ponta do lápis. Mas de verdade, por R$5.000, até uns 5.500, vai, eu não consigo pensar em nenhum outro notebook que tem essa construção que te entrega tudo isso. Fora isso, ele tem essa autonomia de bateria que a gente já citou aqui, que é uma bruxaria, rende pra caramba. De vez em quando, eu pego o notebook, eu vou só fazer roteiro, eu coloco ele no modo mais econômico lá no Armored Create, desligo a placa de vídeo dedicada e eu faço roteiro tranquilo, cara. Consigo fazer os roteiros, às vezes, de 8 páginas que eu trago aqui pro canal, só na bateria, não preciso nem conectar na tomada. Para os designers, vale sempre lembrar que ele possui uma tela em Full HD, não é uma tela 4K, mas é uma tela Full HD com boa qualidade e 100% sRGB. E se você é estudante e tudo mais, ele é leve, ele é um pouco menor que um G15, por exemplo, para você levar, já que ele não tem aquela bundinha. E essa autonomia de bateria, eu preciso falar dela de novo, cara. Se você vai pra faculdade, isso com certeza vai te ajudar. E mais para as horas que você for jogar, ou se você é um cara full gamer, lembre-se que ela é uma RTX 4050. Então, apesar dela ser uma placa de vídeo que vem embarcada aí com todas as tecnologias novas da linha RTX, a gente precisa levar em consideração que ela ainda é um final 50. Ou seja, ela é uma placa de entrada, ela tem menos VRAM, ela tem menos cores CUDAs, ela é um pouco mais limitada do que uma 4060, por exemplo. Ainda assim, se você foca o Full HD, você vai conseguir jogar os jogos atuais praticamente com tudo no máximo. Talvez Ray Tracing você tenha que desabilitar, uma outra coisa você vai ter que mexer numa textura, um filtro, um anti-aliasing você vai ter que diminuir, mas você vai conseguir jogar inclusive os jogos mais recentes de uma forma bem satisfatória. Mas fica atento naquele detalhe que eu falei, que você também vai ter que cuidar aí da parte de FPS para não deixar o seu notebook fritar o seu processador. Tenta trabalhar até uns 87 graus, ocasionalmente chegar nos 90, ok. Agora se ele estiver trabalhando ali
toda hora nos 90, 93, mas quanto mais frio você trabalhar, mais tempo o seu TUF vai durar. Eu gosto de trabalhar entre 80 e 87 graus assim, então também já pense em adquirir a base. E para edição de vídeo, motion, eu sei que o ideal é sempre você conseguir montar um desktop, mas às vezes você precisa de uma coisa mais portátil, ou às vezes você quer essa liberdade de algo mais portátil, você é uma pessoa que viaja muito, ou você já tem um PC massa e você quer um Note que você possa trabalhar de uma forma satisfatória também. Pense que você vai precisar jogar por 64 GB de RAM ou no mínimo uns 32, principalmente quem usa muito After. Mas saiba que você pode jogar por 64, que vai ser possível, e ali você vai conseguir extrair o melhor que esse notebook pode te fornecer. Tanto que agora com 64 GB de RAM, para mim, o meu TUF se tornou a minha máquina principal. Além dele ser menor, eu poder editar vídeo na minha hora de almoço, por exemplo, porque eu trabalho CLT. Então na minha hora de almoço eu consigo editar um shorts, eu consigo produzir alguma coisa a mais. Isso otimizou o meu trabalho. E fora que eu vou gastar menos energia editando no notebook do que no meu desk. E ainda ganhando tempo de render, para mim foi maravilhoso. Mas claro que nem tudo são flores e a gente precisa lembrar dessa webcam e do microfone. Também da caixinha de som que pudesse ser um pouco melhor, mas na maioria das vezes quando eu tô editando, quando eu tô jogando, eu tô com fone de ouvido, então nem ligo tanto. Se você for assistir um streaming, algo que geralmente já tem um padrão de qualidade um pouco melhor, você vai conseguir também ouvir as suas coisas ali tranquilo, talvez só não tão refinado, com áudio com uma qualidade tão assim melhor como você ouviria em alguns outros modelos. Mas acho que valeu a pena sacrificar caixa de som, microfone e a webcam por todo o resto do conjunto que esse notebook te entrega. Então seja para trabalho, jogos competitivos, coisa de escritório ou mesmo edição de vídeo, eu recomendo o TUF F15. Agora eu queria saber a opinião de vocês contra esse monstrinho, porque o bicho é um monstro, cara, o que ele consegue fazer. Ainda mais num corpinho tão pequeno. Coloquem aí nos comentários. É isso aí, eu sou Bruno Pascoal, um forte abraço a todos vocês e falou!